Então, estou compartilhando a tela com vocês da nossa aula prática. Então, hoje nós vamos fazer a aula prática 2. A aula prática 2, ela vai englobar os conceitos de processos de medição de vazões, tá? Sobretudo, jatos livres, tá? Então, o tópico principal é jatos livres, tá? Através de orifícios. Aí eu vou explicar para vocês o que seria um orifício, um jato livre e aonde é aplicado. O conteúdo programático está na seção 4.1 do livro didático de vocês, tá? Mas eu vou falar hoje a respeito dos assuntos teóricos porque vocês ainda não viram, antes de entrar na prática. Bom, vamos para essa revisão teórica. O que seria um orifício, né? O que são? Os orifícios são aberturas, tá? Então, são aberturas que têm um perímetro fechado, forma geométrica definida, feitas abaixo da superfície livre da água. Então, aqui nós temos uma caixa d'água, por exemplo, que é um reservatório, e aqui, nessa parte de baixo, há um orifício, tá? Esse orifício, ele pode estar livre para a atmosfera, como a gente observa aqui, está jogando ao ambiente, não tem um outro fluido, ou pode estar também conectado a um outro reservatório, né, através de um conduto. Então, a gente viu aquele conceito de reservatórios interligados, e eles são conectados, né, a tubulação nos orifícios. Então, os orifícios são todas aquelas aberturas que estão que são feitas nas paredes dos nossos reservatórios, tá? No caso dos orifícios utilizados em jatos livres, essa abertura, né, ela dá em contato com a atmosfera, tá bom? E onde a gente usa isso? Então, como eu já disse, em paredes de reservatórios, pequenos tanques, canais ou canalizações, tá? E, além disso, a gente utiliza para medir e controlar vazão, tá? Dentre essas aplicações de conexão ou comunicação entre um reservatório e outro, a gente vai aplicar esses conceitos de orifícios para medir e controlar a vazão, que é o conceito empregado em hidrometria. Então, tudo aquilo que a gente viu até agora é conteúdo de hidráulica, tá? A partir dessa aula, a gente vai começar a falar de hidrometria. Metria vem de medição, tá? Medição das características hídricas, como vazão, velocidade do escoamento, tá? A pressão do escoamento. Então, tudo isso é assunto da hidrometria, que é outra parcela da nossa disciplina, tá? Então, os orifícios e os bocais são tópicos que, dentro da hidrometria, são utilizados para análise e medição de vazão. Então, para a gente começar, vamos entender como que a gente utiliza o orifício para fins de controle de vazão e velocidade do escoamento. A gente aplica, pessoal, a equação de Bernoulli. Vocês devem lembrar, a equação de Bernoulli está escrita aqui, ok? A única diferença, o único termo que não está apresentado aqui é o Z, tá? O Z1 mais o Z2, que são as cotas, né, do ponto em que a gente está analisando. No ponto 1, eu estou utilizando o Z1 com o nome de H, tá? Então, por isso que ele não aparece desse outro lado. Então, vou tirar aqui. Então, meu Z1 aqui é essa altura do ponto 1, tá? Z1. E aqui é a minha altura do ponto 2. Considerando a velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2, a área no ponto 1, que é essa área da superfície do meu reservatório, e a área aqui do meu orifício. Então, a equação de Bernoulli a gente aplica, né, para entender como se comporta as energias potencial, cinética e aquela energia devido à cota em duas regiões de um escoamento. Então, aqui, ó, nós estamos analisando o ponto 1 e o ponto 2. Portanto, a equação é escrita nas duas, são igualadas, são equivalentes nesses dois pontos, porque a gente considera que há uma conservação de energia, tá? Quando a gente analisa que há perdas no sistema, aí a gente tem que incrementar o nosso ΔH, que a gente já viu no decorrer da disciplina, né? O nosso ΔH é a perda de carga.
A princípio, vamos considerar que esse reservatório, ele apresenta um orifício aqui embaixo, onde o escoamento é livre, ou seja, feito aqui para o ambiente, tá? Então, à medida que a gente tem uma coluna de fluido aqui, ó, né? Nós temos uma coluna H, tá? Que é a nossa altura em relação a esse ponto aqui, que é o nosso orifício. Então, essa coluna de fluido, ela vai ter uma energia potencial, tá? E, à medida que o fluido começa a escoar, a gente vai convertendo essa energia potencial em energia cinética, tá? Energia potencial de pressão em energia cinética. Até que chega um ponto, né, que essa coluna se iguala ao nível aqui e a gente não tem mais energia cinética nem energia potencial. Mas nesse momento a gente vai considerar que não há perdas, tá? Então, ok. Então, fazendo a análise aqui da equação de Bernoulli, a gente observa o seguinte. Na superfície, como é um reservatório, a gente está considerando que o nível aqui, a variação da posição aqui, é desprezível. Portanto, a velocidade aqui na superfície, ela varia muito pouco. A velocidade desse escoamento é muito baixa, se a gente for comparar com a velocidade com que sai o fluido aqui. Então, essa parcela aqui, ela acaba sendo desprezível para a nossa análise, é muito pequeno, tá? Outra coisa, com relação à velocidade no ponto 2, não, a gente vai considerar como sendo significativa, tá? Porque o fluido, ele está escoando aqui, ele tem uma velocidade substancial. Então, essa parcela aqui no ponto 2 a gente mantém. Outra coisa, a cota na superfície, a gente considera, né, na verdade, essa cota, a nossa referência, né, nossa referência é daqui para cá, né? Então, na verdade, a nossa referência está aqui, ó. O nosso zero está aqui e a nossa altura está aqui, tá? Então, o nosso zero está aqui. Então, o que a gente observa? A altura aqui na superfície, ela é considerável, tá? Então, o nosso H se mantém. Já a altura aqui no nosso orifício, ela é nula, tá? Então, a gente não tem o Z2 aqui. Então, portanto, ele não vai aparecer na expressão. Aí, a gente elimina esse termo e o Z2 que estaria aqui, a gente elimina. Porém, mantém o H, que é essa cota aqui, essa altura, tá bom? Outra observação. Como a superfície, o ponto A, está em contato com a atmosfera e o fluido que é eliminado aqui no orifício sai à pressão atmosférica, então essa parcela aqui, ó, é igual a essa. Então a gente acaba eliminando esses dois termos da equação de Bernoulli. E a gente vai surgir essa parcela apenas. Quanto que equivale essa altura aqui? Então essa altura pode ser calculada com base nessa equaçãozinha. Só que a gente não está interessado na altura, tá? Porque a altura da coluna de fluido é uma variável do nosso projeto ou do nosso sistema muito conhecida. Então, se você tem um reservatório e quer medir a vazão, faz um furo, você vai saber a altura em que esse furo foi feito, né? Que no caso a gente está chamando de orifício. Então, o que nós queremos é cálculo da velocidade e da vazão. Aí nós isolamos o termo aqui, o V, né? E vai ficar dessa forma. Então, a velocidade no ponto 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. Tá? Só foi isolado o termo aqui. Lembrando que a vazão é dada pela velocidade vezes a área. Que área? A área desse orifício aqui. Então, a gente utiliza essa expressão adaptada, tá? E tem condições de calcular a vazão aqui. Ok. Vamos ver um exemplo onde os orifícios são utilizados em sistemas de condutos forçados, ou seja, tubulações pressurizadas, tá? Então, aqui nós temos um dispositivo, tá? Em que nós temos placas. São placas, né? Orifícios de placas, que cada uma dessas placas tem uma calibração. Esses furos aqui são propositais, né? E vai gerar aqui um sistema tipo Venturi. A gente vai ver esse dispositivo mais adequadamente na próxima semana, tá? Mas, sobretudo, os orifícios eles são utilizados em dispositivos para condutos forçados, onde a gente vai ter aqui um diferencial de pressão antes e depois do orifício. E por uma correlação entre a pressão, que a gente tem aqui o manômetro, a gente observa o diferencial de pressão entre esses dois pontos, a gente consegue fazer uma correlação com a velocidade. Tá?
A velocidade do fluido que passa pelo orifício, aqui, ela é proporcional à raiz quadrada da perda de pressão através dele. Tá? Então, essa é uma das formas da gente encontrar esse tipo de aplicação em condutos forçados. O nosso foco é em jatos livres, tá? Para o ambiente. Na semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito desses equipamentos, dispositivos de medição de vazão. Ok. Então, seguindo aqui para nossas análises, existem algumas classificações, pessoal. Quanto ao tamanho, né? Então, a gente disse que o nosso orifício é pequeno se o diâmetro aqui, ó, desse furo, né, for menor que essa altura aqui da coluna de fluido até o centro dele, dividido por 3. Então, imagina que esse H aqui equivale a 9, né? E o nosso diâmetro valha 2, por exemplo. Então, 2, ele é menor do que 9 dividido por 3, que no caso aqui, 2 é menor que 3, né? Portanto, a gente está numa situação em que o nosso orifício é classificado como pequeno. Aí nós temos os casos grandes quando essa relação aqui for maior, tá? Sempre a gente mede a altura da coluna em relação ao centro do orifício, tá? A gente vai ter orifícios de diversas geometrias, pode ser circulares, pode ser retangulares, triangulares, etc. Tá? Então, as formas são definidas conforme o critério de aplicação em questão. Bom, e as paredes do nosso reservatório? Então, nós temos as paredes ditas delgadas. O termo delgado, pessoal, é quando a espessura da parede é bem pequena. São paredes finas, tá? O que classifica uma parede fina? Quando a espessura for menor que o diâmetro do orifício, tá? E o que a gente observa quando as paredes são menores que o diâmetro do orifício? Ou seja, a espessura da parede, conforme representada aqui. A gente observa, aqui nós temos a veia líquida, ou seja, o fluido escoando aqui. A gente percebe que o fluido ele vai tocar apenas um ponto da face externa da tubulação. O fluxo, né, ele é contínuo. Várias linhas de corrente vão fluindo aqui, né? Só que eles vão se tocar apenas nessas regiões internas da parede. Não há contato com essa região aqui, ó, tá? Isso já não é verdadeiro para quando nós temos paredes espessas, tá? Ou seja, quando a espessura for maior ou igual ao diâmetro. A gente vai perceber que há um desvio aqui no fluxo, né, nas linhas de fluxo, nessa região aqui, no início. Não toca a alguns pontos, mas um pouco mais à frente, na saída, a gente já observa que a gente toca quase toda a parede do reservatório. Esse tipo de situação, a gente não chama mais orifício, a gente dá o nome de bocal, tá? A diferença do bocal para o orifício é que no bocal a gente tem o contato do fluxo, né, do jato, com a parede do reservatório, tanto na parte interna quanto na parte do orifício em questão. Tá? Não acontece somente nessa região interna. A gente não vai trabalhar com bocal nessa aula. Tá? Como vocês observaram, as partículas, né, de fluido, eles vão percorrer as trajetórias normais, são geralmente curvilíneas, né? O fluxo vai acontecendo. A gente vai observar que, devido a essa área, vai haver, na verdade, né, uma contração na área. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Nós temos a área de entrada, né, que é uma área maior, e nós temos uma área de saída, que é essa região aqui, ó. Há uma diferença de área. A área do orifício, né, que é essa região aqui interna, e com o fluxo. O fluxo ele vai contrair, vai ter um diâmetro contraído menor aqui do que o diâmetro de entrada. O que isso implica na prática, né? Isso vai gerar uma velocidade muito menor ou uma velocidade muito maior, né? Vazão é velocidade
vezes a área, né? Se a gente diminui, se a vazão é a mesma, né? A gente vai ter que, se a área aqui é diferente dessa área aqui, a gente vai ter um aumento na velocidade aqui, né? Então, nós vamos ter uma contração do fluxo. Então, para o fluxo continuar saindo ali, ele tem que acelerar o passo. Então, isso precisa ser compensado, precisa ser corrigido, tá? Então, nós temos que fazer essa correção. O que isso em termos práticos, nos leva, né? Então, a gente precisa corrigir isso para calcular corretamente a vazão. Aquela equação da velocidade anterior, V vezes a área, né? Aí nós tínhamos a equação da velocidade, que é a raiz quadrada de 2g vezes h, aí vezes a área do orifício. Agora a gente precisa tirar essa área aqui e colocar, né, uma razão entre a área, que a gente diz a área contraída, que é essa área aqui, ó, por essa área inicial aqui, tá? Ou a gente pega a área inicial e aplica um coeficiente de contração, tá? 2GH vezes a área vezes CC. Então, esse CC é o nosso coeficiente de contração. Como que a gente calcula esse coeficiente de contração? É a razão, ou seja, a divisão entre essa área da seção contraída, e a gente vai pegar esse diâmetro aqui, por essa área inicial aqui, que tem um diâmetro do orifício. Então, a razão entre essas duas áreas nos dá, né, esse coeficiente de contração que vai corrigir, tá, o cálculo da vazão. Outra classificação, pessoal. Então, todas essas relações que eu estou passando para vocês, vocês vão precisar aplicar na prática, no experimento. Então, tudo que eu estou falando aqui são fundamentos para vocês trabalharem lá no experimento. Bom, outro tipo de classificação, né? Nós temos o escoamento jato livre, que vai para a atmosfera, né? Nós temos uma situação que pode estar parcialmente submerso, tá? E nós temos a situação que o orifício é totalmente submerso. Com relação a esse H, vai modificar em cada uma das situações, tá? Então, o orifício médio, quando nós estamos trabalhando com a situação submersa, aí a gente vai pegar um H, nós tínhamos aqui o H1, né? Se a linha d'água estivesse aqui, o H aqui seria o mesmo. Agora, como a nossa linha d'água está aqui embaixo, a gente vai pegar esse H maiúsculo aqui, ó. Ou seja, é a diferença entre essa linha, essa altura da coluna desse lado do orifício, menos a altura do outro lado do orifício. Tá? Então, esse H modifica dependendo do tipo de escoamento, se está livre ou submerso. No caso, a gente vai trabalhar com o escoamento livre. Tá? Então, lembrando que no caso do escoamento livre, o nosso H é somente essa altura aqui, ó, que vai ao centro do orifício até o nível d'água. Beleza. Então, como a gente viu, a gente teve que corrigir essa área do escoamento, que a gente chama de área contraída. Né? E com relação à velocidade, porque a velocidade real na seção contraída ela é menor que na velocidade teórica, devido ao quê? Ao atrito externo. Real, tá, pessoal? Quando eu falei aqui essa análise do ponto de vista apenas geométrico, a velocidade teria que ser maior, né? Para manter a continuidade da vazão. Mas nós estamos tratando de uma situação real. Aí, essa velocidade aqui vai ser menor que essa aqui, ó, considerando toda essa área de fluxo. Aí nós temos que corrigir, tá? Então, assim como nós corrigimos a área, nós vamos corrigir agora a velocidade, porque a velocidade real na seção contraída é menor que a velocidade teórica. Por quê? Nós temos atrito, tá? E o fluido é viscoso. E aí a gente já vai aplicar um novo coeficiente de velocidade. O coeficiente de velocidade, assim como o coeficiente de contração, né, o coeficiente de contração de área é a área do orifício, né, e a área da região que a gente chama, né, de contração. Já a velocidade
o coeficiente de correção da velocidade, o coeficiente de velocidade, que a gente chama de CV, é a relação entre a velocidade dita real pela velocidade teórica. A gente vai aprender a calcular essa velocidade teórica e essa velocidade real. Então, aqui está essa expressãozinha aqui, tá? Que eu acabei de representar ali. A velocidade real é dada pela multiplicação desse coeficiente pela velocidade teórica. Na prática, tá? Para orifícios circulares, a gente aplica, né, um coeficiente de 0,985. Foi determinado experimentalmente, tá? Vocês vão aprender a calcular isso aqui. Então, um coeficiente obtido experimentalmente para orifícios circulares. Se for retangulares, aí precisa ser ajustado. Tá? Bom, feito isso, a gente tem outra correção, tá? Que a gente chama de coeficiente de descarga. No lugar da gente usar o CC para corrigir a área e o CV para corrigir a velocidade, a gente faz o produto desses dois coeficientes, que é o que está aqui. Multiplica-se os dois e utiliza apenas um único, que a gente chama de coeficiente de descarga ou coeficiente de vazão. Tá? Na prática, para orifícios circulares, esse produto fica em torno de 0,61. Tá? Mas a gente vai calcular para o nosso experimento. A gente vai utilizar dados experimentais. Mas a razão entre eles é o nosso coeficiente de descarga. E aí, onde eu utilizo? Tá? Nosso coeficiente de descarga, voltando lá para aquela equação da velocidade do início, né? Então, a gente utiliza aqui. No primeiro exemplo, né, eu tinha colocado apenas o coeficiente de contração, né, multiplicado pela área. Nesse caso, a gente utiliza os dois de uma vez. Tá? Então, esse aqui é nossa velocidade teórica aí, tá? Aqui a equação já ajustada em termos... Opa, eu tinha falado aqui que a gente utilizava a área, né? Na velocidade a gente não utiliza a área, a gente utiliza a área na vazão. A velocidade, usando a equação de Bernoulli, lá no início da nossa apresentação, está 2GH, né? Aí, a correção da velocidade ela é feita pela multiplicação dos dois coeficientes anteriores, o coeficiente de contração e o coeficiente de velocidade, que é o nosso CD. Aí multiplicamos aqui, obtemos essa relação já corrigida. Tá? Ok. A vazão real, através do orifício, é dada por essa expressão. Tá? Velocidade aqui, vezes a área, vezes o coeficiente de correção. Vocês vão utilizar essa equaçãozinha aqui, ó, na prova não, no relatório de vocês, tá? E vai aprender a calcular o coeficiente de descarga do nosso experimento. Ok, vamos fazer mais umas considerações. No caso do nosso experimento, como que eu vou calcular o meu coeficiente de descarga? Então, a gente vai pegar essa expressão, pessoal, ela já está corrigida com base nessas variáveis que eu já citei. Tá? A área no caso do reservatório, a área do orifício, certinho. Aqui está traduzido em termos das variáveis que vocês vão coletar ali. Então, o coeficiente de descarga pode ser calculado por essa expressão. 2 vezes a área do tanque, tá? Do tanque, qual tanque? O nosso tanque aqui, ó. Então, nós temos um tanque vertical lá. Eu vou mostrar a imagem. Então, nós temos essa área aqui, dividido pelo tempo, tá? A gente vai cronometrar o tempo de descarga, a gente vai calcular a variação do H. Então, por exemplo, a gente vai ajustar lá, a gente vai escolher duas alturas, tá? A gente vai chamar de altura 1 e altura 2. E o tempo em que o nível abaixa dessa altura 1 até essa altura 2, a gente vai chamar de T, que é o que está aqui. Então, nós temos a área do tanque, a área do orifício e o H1 e o H2 são esse nível, tá? O nível 1 e o nível 2.
Então, substituindo os termos nessa expressão, vocês vão ter condições de calcular esse coeficiente de descarga, para posteriormente calcular a vazão, tá, do fluido. Então, o orifício serve como essa ferramenta. E também pode determinar, entre outros parâmetros, a velocidade, conforme a gente já viu aqui anteriormente. Tá? Mas, no caso, a gente vai calcular esse coeficiente de descarga. É um dos experimentos. A gente vai trabalhar com 4 tipos de diâmetros de orifícios. Tá? Os orifícios serão acoplados aqui, tá? Nessa válvula, e a gente vai coletar esses dados para cálculo do coeficiente de descarga. Então, aqui é a bancada, já vou ir lá no software para mostrar para vocês. Um dado importante que vocês têm lá no roteiro, eu encaminhei para vocês 2 arquivos, o roteiro e a parte teórica. Tá? O roteiro vai apresentar de forma escrita tudo que a gente vai repetir aqui em vídeo. Depois, o que for mais conveniente para você, utilizar o vídeo ou o roteiro para repetir os procedimentos. E a parte teórica para relembrar os conceitos que foram trazidos aqui. Bom, voltando ao que eu quero apresentar para vocês, é o seguinte. Um dado. A gente vai utilizar 4 diâmetros diferentes para os nossos orifícios, e o nosso tanque, no caso nós estamos trabalhando com esse tanque vertical, nós temos o tanque aqui horizontal, a gente vai fazer 2 experimentos. Para o tanque horizontal, a gente tem a área do tanque, que vai ser utilizada lá no cálculo, de 75.900 milímetros quadrados. Tá? Por quê? As espessuras, aqui nós temos, um tanque retangular, como vocês podem observar, ó, retângulo, né? Retângulo. A área do retângulo, vamos chamar essa dimensão de B, e essa dimensão de L. Tá? A área do retângulo é base, eu vou chamar B vezes L. Né? Porém, essas dimensões que estão aqui referem-se à dimensão externa. Tá? Então, temos a parede do nosso tanque, que é 10 milímetros. Aí, no caso, né, nós temos 2 paredes desse lado, 2 paredes desse, então são 20 milímetros de espessura para esse lado e 20 milímetros considerando esses 2 lados. Aí aqui é feita a subtração, tá, das espessuras para a gente obter o cálculo da área onde vai efetivamente conter o fluido. Portanto, a área que vocês vão utilizar no cálculo aqui, a área do tanque é essa informada aqui. A área do orifício são calculadas, tá? Então, como são diâmetros, qual que é a área da circunferência? Né? A área da circunferência é π diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, para cada situação, vocês vão ter uma área diferente. Tá? O que mais? A gente vai, basicamente, trabalhar com eles. Outro experimento, né? Esse primeiro experimento é para cálculo do coeficiente de descarga, CD. O próximo experimento é para calcular o alcance do jato. Tá? O alcance. Aí eu vou fazer uma revisão teórica também com vocês. Então, imagine aqui, nós temos o jato, que é simplesmente somente pegamos essa parte aqui, tá? Estamos analisando o movimento. Né? Que tipo de escoamento está acontecendo aí? Nós observamos que é um movimento, um lançamento oblíquo, lá da física, tá? Lá do início do curso de vocês. Ó. Aqui é a trajetória do fluido, em azul, tá? Azul escuro. Então, nós temos um lançamento oblíquo, horizontal, tá? A gente está acostumado a ver aquele lançamento na vertical, sai assim, né? Então, aqui é o eixo Y e aqui o nosso eixo X. No caso aqui, nós temos um lançamento oblíquo horizontal. O nosso eixo Y está para baixo, o nosso X continua aqui. O lançamento oblíquo, ele é composto, né, basicamente, de 2 componentes de velocidade. A velocidade x, tá, que acontece em direção ao eixo x,
e a velocidade em y. E aqui nós temos a que a gente chama de velocidade resultante, né? Mas vai surgir duas componentes, tá? É um movimento composto, né? E a movimentação que acontece em x, ela é, como posso dizer, enquadrada como sendo um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele em que a aceleração é nula, tá? Ou seja, nós temos apenas uma velocidade constante. Já o escoamento, né, a velocidade do jato em y, ela é descrita pelo movimento retilíneo uniformemente variado. Quando há variação da velocidade, quer dizer que a aceleração é diferente de zero. Portanto, a velocidade varia, tá? Variável. Então, um movimento retilíneo uniforme, a velocidade constante na horizontal, e um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Essa combinação desses movimentos precisam ser trabalhados de forma independente, tá? Através dessas relações aqui, ó. Aqui é o gráfico, tá? Onde demonstra esse comportamento dos vetores. Velocidade em x e em y. E nós observamos esse comportamento. Em x é constante a toda a trajetória. Em y, ora, é nulo, né? Vai aumentando à medida que o jato vai se aproximando do seu alcance máximo, tá? Ok, então x ponto é a variação da posição x em relação ao tempo, que a gente chama de velocidade. Tá? Aqui nós temos a nosso VT. E aqui no MRU nós temos o alcance, tá? O alcance H. A gente vai usar essas duas relações. Bom, vamos entender um pouquinho como a gente pode utilizar essas equações. O VT é a nossa velocidade teórica, tá? Que a gente viu. A velocidade no movimento retilíneo uniforme é dada pela variação da posição, ou seja, desse ponto até esse ponto, o quanto que caminhou, né, na horizontal, a variação da posição, vamos chamar de ΔX, pelo tempo. Velocidade é a variação da posição no tempo. E esse ΔX, que é a variação da posição, a gente vai chamar de alcance. Tá? Qual que é o alcance? O alcance é medido desse ponto até esse. Então, nosso alcance. Ou ΔXT, que é o nosso alcance teórico, dividido pelo tempo que levou para atingir essa região. Então, essa é a nossa velocidade teórica. Tá? Velocidade teórica. Que, no caso, é igual à velocidade na saída aqui do nosso orifício. Como que eu calculo? No experimento, vocês vão calcular isso. Vocês vão obter o alcance e vai calcular o tempo. Tá? Aí, com relação à componente vertical, a gente precisa fazer algumas considerações. Aqui nós temos a posição inicial vertical, tá? Que é essa altura, e aqui, ó, quando atinge o chão, é a altura, né, final. Então, a posição inicial, vamos considerar que a nossa origem é aqui, na saída. Tá? Então, nosso y0 é igual a zero. Então, ele continua sendo zero. Y ponto é a velocidade no ponto zero. Então, qual que é a velocidade em y no ponto zero? É nula também. Tá? Dessa forma, a altura h, que é essa posição vertical, ela pode ser resumida como sendo o produto da aceleração da gravidade pelo tempo de queda, tá? Dividido por 2. Então, essa é a equação para a gente calcular essa altura aí. Mas onde o senhor quer chegar com essa equação? Nós queremos uma relação, tá, pessoal? Uma relação que vai nos dar o coeficiente de velocidade. Tá? Então, vamos seguindo aqui. O alcance horizontal teórico, tá? Esse alcance aqui, ó, a gente viu que é o ΔX TE, tá? Ele pode ser calculado por essa expressãozinha aqui, ó.
Opa, delta x, t, que é o alcance teórico, dividido pelo tempo, vai nos dar a velocidade teórica, ok? Essa é a velocidade teórica. Se eu isolo esse termo, aqui, que é o alcance horizontal teórico, passa esse t para cá, vai vir multiplicando aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vai ficar delta x t, que tinha um tempo aqui, vem para cá multiplicando a velocidade teórica, a gente chega nessa relação. Mas onde surge o tempo aqui? Aí, eu volto aqui, ó. Eu isolo essa parcela aqui. Eu isolo o tempo dessa expressão. Então, vai ficar t duas vezes h, o g que está multiplicando vem para cá dividindo, e aqui que tinha o quadrado vem na forma de uma raiz. Isso aqui é o tempo. Então, a gente consegue amarrar o tempo. A altura h, tá? A posição vertical, dividido pela gravidade multiplicado por 2. Se eu faço a raiz, eu encontro o tempo. E aí eu tenho a equação que vai nos dar o alcance horizontal em função da velocidade teórica, que eu sei, que é a velocidade de saída do meu orifício, pelo produto dessa raiz quadrada aqui. E o experimental, né? Que é o que a gente quer, né? A gente vai calcular o experimental. O experimental, o alcance experimental é fixo, tá, pessoal? Vocês vão fixar o alcance do jato. Então, a gente vai controlar a vazão lá de uma forma que o jato ele vai cair sempre em um ponto. Aí vocês vão ter essa informação aqui. E aí, depois, né, vai ajustar com base nos dados do experimento. Ok. Qual que é essa expressão? Então, nós temos que o alcance experimental é igual à velocidade real multiplicado por duas vezes raiz quadrada de 2h sobre g. O que está acontecendo aqui que vocês podem não estar enxergando? Ó. O alcance experimental, que é essa mesma medida, dividido pelo tempo real, é igual à minha velocidade real. Posição dividido por tempo da velocidade. Aí eu passo esse termo para cá, né, que é o tempo, ele volta a aparecer aqui. Então, nós temos essas duas expressões. Se eu pegar e dividir o alcance experimental pelo alcance teórico, coloco essas duas expressões uma em cima da outra, eu posso eliminar essa parcela, vou ter essa relação, velocidade real dividido pela velocidade teórica. E isso aqui é a mesma coisa que o nosso coeficiente de velocidade. Então, se eu tiver esses dois alcances, eu consigo calcular qual que é o meu coeficiente de velocidade em questão. Então, vocês vão precisar replicar o experimento, calcular o coeficiente de velocidade e o coeficiente de descarga, aplicando essas relações. Pessoal, alguma dúvida? Falei demais, falei pouco. Tudo certo até agora, professor. Espero que já ele está entendendo tudo. E alguém mais? Rinaldo, João. Rinaldo tem estado quieto nas aulas, né? Pouco participativo. Estou entendendo. Marcelo tem. Então, beleza. Vamos para o experimento. E a parte teórica é só aplicar as equações, né? O experimento vai dar mais trabalho para vocês fazerem, porque vocês vão ter que repetir várias vezes. Mas nada que um pouquinho de paciência vai resolver. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui, que é lá do AVA de vocês. Então na disciplina de hidráulica e hidrometria, vocês vão acessar a página, né, do aluno. Deixa eu só desligar o microfone do... o Marcelo já desligou. Então, voltando aqui. Voltando aqui. Então, lá na página de vocês, vocês vão vir aqui, ó, aulas práticas. Clicando, vai abrir todas as aulas práticas disponíveis, tá? A gente fez aula prática 1, ensaio de viscosidade. Tem outras práticas, perda de carga, tá? Experimento de associação em bombas. Só que hoje eu vou trabalhar com vocês jatos livres. Vocês podem, a critério, brincar com esses dois experimentos,
que é bem interessante também. Tá? Vamos lá. Clicando aqui, ó, no AP4, vai ter um link, abrir em uma nova janela. Aí vai abrir o software, o programinha aí da Virtual Lab, tá? Ele é bem interessante porque tem toda uma apresentação, tá? O que você vai aprender no final, né? Observar a aplicação da equação de Bernoulli, conservação da energia no escoamento de fluidos. Calcular a vazão de descarga através de um orifício, determinar experimentalmente o coeficiente de descarga e calcular o alcance horizontal de um jato. Entre outros, tá? Bom, como nós estamos trabalhando num ambiente seguro, que é usando um software, né, não vai ser necessário nenhum equipamento de proteção individual, tá? E ok, beleza. Tem a parte teórica, que eu já encaminhei para vocês, esse material, vocês podem fazer o download de novo. Tem um roteiro novamente aqui, explicando as etapas. E tem um pré-teste, né? Qual é o tipo de movimento a água realiza ao sair do tanque vertical para o horizontal? Aí a água, né, ela vai executar um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Combinado aí entre ambos. Tem umas perguntinhas aqui para fixar o conceito, né? Como calcula? Então, vocês podem replicar isso aqui e praticar, respondendo essas perguntinhas. Mas o nosso foco é o que está aqui, ó, experimento. Depois do experimento, tem um pós-teste, que são outras perguntas, tá? Mas vamos focar no experimento. Vou abrir aqui. Ele demora um pouquinho para abrir na primeira vez, mas não desista. Vou deixar já o roteiro aberto. A gente vai dar uma olhada no que a gente vai precisar coletar. Bom, pessoal, esse é o nosso programinha. É um simulador do laboratório mesmo. Lá na instituição, existe essa mesma bancada para você replicar esse experimento. Ele é idêntico. A única diferença é que você pode fazer em casa, né? Tranquilo. Essa aqui é a nossa bancada, tá? São dois tanques. Nós temos um tanque horizontal, um tanque vertical. Nós temos a válvula, nós temos um painel elétrico e nós temos uma bomba, tá? Uma bomba de deslocamento positivo aqui embaixo. Não dá para ver, tá? Esse painel elétrico, vocês têm esse campo de visualização aqui, ó, que vocês podem focar no elemento que vocês querem analisar. O painel elétrico, ele vai focar no painel elétrico, tá? Nós temos um potenciômetro, que ele vai ajustar a vazão da bomba. Não, a gente não consegue enxergar, na verdade, não consegue ajustar a vazão de forma direta, a gente ajusta pelo potenciômetro. O que o potenciômetro faz, né? Ele vai alterar a velocidade que o rotor dessa bomba vai trabalhar, tá? Mas a gente não vai ajustar a vazão aqui diretamente, vamos assim dizer. A gente não vai saber o valor da vazão, a gente precisa calcular. O potenciômetro, ele ajusta, né, a velocidade e de forma, como consequência disso, aumenta-se a vazão do sistema. Tá? Então, os botões liga, desliga, ok. O tanque vertical está aqui, nós temos duas graduações, duas réguas, tá? Vocês podem dar um zoom nessas réguas, colocando a setinha do mouse em cima, né? E apertando a letra Q. E aqui a gente observa a posição, tá? Está na posição nula aqui, porque não tem nível nenhum. Se tivesse água, ele ficaria posicionado no nível da água. Aqui, no caso, é a escala do volume, que está em litros, tá? E aqui é a escala relativa à altura, que está em milímetros. Tá? E o tanque horizontal é este aqui. Então, essa régua aqui é graduada para a gente utilizar na hora que for fazer o experimento do alcance. Então, a gente também segue a mesma coisa. Coloca o cursor aqui e clica na letra Q e você consegue ver a posição. Nós temos uma placa de acrílico, ó, que a gente vai ajustar com a mão, com o cursorzinho, clicando com o botão esquerdo e colocando aqui depois conforme o alcance que a gente quer, tá? A válvula. Nós temos uma válvula
Cadê os bicos? Então, aqui são os bicos de 10, de 8, de 6 e 4 milímetros. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou voltar aqui para cada, é ativar o nosso cronômetro. Então, esse é o primeiro experimento. A gente vai seguindo conforme o roteiro, tá? Não tem nada muito difícil de se entender. Clicou no seu cronômetro, ele vai aparecer aqui do lado, porque a gente vai precisar medir o tempo, tá? A gente vai medir o tempo. O primeiro experimento é para cálculo do coeficiente de descarga. O coeficiente de descarga, ele é em função da área desse tanque aqui, né? Da área do orifício e do tempo em que leva para você sair de uma altura até a outra, tá? Então, a gente vai precisar medir o tempo nessa situação e controlar qual que é a posição no tempo. Então, a primeira coisa, liga o cronômetro. E a segunda coisa, a gente vai selecionar o nosso primeiro orifício. Clicando, ele vai lá para a nossa válvula automaticamente. Ok. Bom, agora a gente vai encher o nosso tanque. Vou vir aqui para o painel elétrico. Como que eu encho? Tá? Vou colocar na vazão máxima para encher. Tá? Ajustei a vazão, volto para a bancada. A gente sabe que o botãozinho verde liga. Tá? Liga a bomba. Então, vou ligar a bomba. O nível começa a subir. A gente percebe, ó, que vai bem devagarzinho. Então, nós temos uma escala de tempo que a gente consegue aumentar a velocidade em que o tempo passa aqui no experimento. Tá? Para você não ficar muito tempo esperando encher o tanque, que nesse momento não é importante o tempo de enchimento dele. Então, a gente ajusta aqui, ó, ele aumenta em 10 vezes essa velocidade em que o tempo passa. Aqui nós temos uma boia, tá? Que ao atingir o nível máximo aqui, ela desliga a bomba. Então não tem que se preocupar, não. Deixa encher, encheu. Aí a bomba foi desligada, pois o tanque vertical atingiu o volume máximo, tá? Vamos olhar o volume. Aqui. Seleciona com o cursor e olha aqui a escala. Ó, em litros. Então, o volume é de 58 litros. Nós temos as ml, né? Aqui nós temos 57,5, né? 58 aqui tem 1, 2, 3, 4. 58,4 litros. Não é importante essa informação para nós, tá? O volume desse reservatório. E aqui a escala da altura, tá? Vamos ver aqui. Então, parou na posição 770 milímetros de altura. Esses dados, a princípio, a gente não vai utilizar nesse momento. O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui para a apresentação e mostrar o roteiro, tá? Roteiro. Bom, tem essa tabelinha aqui, pessoal. Então, para cada tipo de orifício, vocês vão ter que repetir o procedimento 5 vezes. Então, vocês vão definir 2 alturas ali e vai medir o tempo em que esse nível sai do nível 0, né, que é o seu ponto 0, até o ponto 2. E mede. Aí você enche o tanque de novo e repete o procedimento, e mede o tempo. Repete, assim faz 5 vezes. Usando a equação da apresentação, você vai calcular o coeficiente de descarga para cada intervalo desses aqui, tá? Vai calcular uma média, vai fazer um cálculo, né, da média, o desvio padrão e o desvio relativo para essas situações, tá? A outra situação vai repetir o procedimento com o orifício de diâmetro 8, tá? Eu vou ser bonzinho com vocês, eu não vou querer que vocês façam com todos os orifícios. Use 2, tá? De sua preferência. Pode ser com 8 e depois fazer com 4, ou pode fazer 8 e 6, ou 4 e 6, tá? Escolha 2 diâmetros diferentes do orifício e faça esse experimento. Então, esses dados é o que vocês vão precisar coletar para essa primeira parte. Vou voltar lá para o laboratório.
voltando aqui para a bancada. Então, a primeira coisa é, seleciona o cronômetro, deixa ele aqui, ajusta aqui o potenciômetro para 100%, 100 quer dizer que a bomba está, né, na sua potência máxima, ou seja, máxima vazão. Aí volta aqui para a bancada e liga aqui para encher. Depois que encheu, ok. Aí começa o experimento. Aí o que eu sugiro para vocês? Vamos dar um zoom aqui no tanque vertical. Ó, tem aqui a nossa régua que está nos mostrando o nível, né? Então aqui a gente tem valores que vai de 770 até o nível 0 aqui. Então o que vocês vão fazer? A critério de vocês. Vocês vão escolher duas alturas aqui, ó, para você acompanhar o nível de uma posição até a outra. Então o que eu sugiro, né? Vamos pegar um valor intermediário aqui, por exemplo, de 770 até 750 e vai acompanhando o nível abaixar, claro, cronometrando aqui, ó. Tá? Para começar, eu acho difícil a gente pegar e começar, por exemplo, com 770, porque o tempo que você leva para abrir a válvula e iniciar a contagem acaba interferindo. Então, começa em 750, né, até 730, por exemplo. Aí dá tempo de você ficar cuidando aqui até o nível chegar na posição que você quer e acionar o cronômetro. Então, por exemplo, vamos esperar o nível chegar até 750 e acompanhar até 730. Aí, como que eu faço isso? Então, eu abro a válvula aqui, vou deixar na escala de tempo de 5, tá? Para não abaixar muito rápido e dar tempo de eu fazer os ajustes. Então, deixo a escala aqui razoável de tempo e vem para cá, ó. Abre a válvula clicando aqui, ó, e vai começar a sair o fluido pelo orifício aqui, ó. Aí eu venho, né, coloco aqui e fico acompanhando, 750. Não, já passou, né? Já passou. Então, vou fazer o seguinte. Vou reduzir a escala de tempo e vou pegar outra altura. Vamos começar aqui no nulo. 775. Aí eu inicio o cronômetro. Comecei. Até 755. Aí eu pauso aqui o cronômetro. Opa. E 45. Então é isso. O tempo que levou daquela posição que eu escolhi até a outra foi de 13,99. Só que, pessoal, eu acabei fazendo aqui, só que eu não cuidei qual foi o nível que eu mantive. Então aqui, por exemplo, se eu me esqueci, eu vou começar a contar do 510. 510 até o 500, até 490. Aí eu tenho que anotar. 510 até 490. Quantos segundos demorou? 9,52. Aí eu anoto. Do 510 até 490. Vai ser meu H1 vai ser meu 510 e meu H2 590. Aí eu sempre vou repetir 5 vezes para esses dois níveis aí, tá? Do reservatório, nível 1 e nível 2. Depois que eu fiz 5 vezes, tá? Com esse tipo de bocal, né? Eu vou trocar. Eu clico aqui, opa, deixa eu fechar a válvula. Vou vir aqui para o tanque horizontal. Opa. O cursor do mouse aqui. Opa, bancada. Estou enxergando aqui. Eu tiro, clicando no orifício e escolho o outro. Coloco de volta. Como o nível baixou, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou encher o tanque de novo. O tempo está baixo. Encho. E vou lá para os mesmos níveis, 510 até 490. E repito o processo 5 vezes. Aí eu faço os cálculos para aquela situação. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a esse primeiro experimento? Não, senhor. Né? Então tá. Por enquanto, não. Por enquanto não, é bem tranquilo. Só é chatinho de trabalhar, às Não, vezes. aí não tem dúvida nenhuma. Então, segundo.
A gente vai vou voltar para a tabelinha que a gente precisa preencher e fica mais fácil de observar os parámetros. Vou cortar aqui. Cadê? Roteiro. Beleza. Então, feito isso para 2, aí a gente vem para aqui para o segundo experimento, que é isso aqui. Ó. Nesse caso, escolha 2 diâmetros diferentes, desde que sejam iguais da parte anterior, tá? Para você ter um resultado que possa ser utilizado depois para cálculo da vazão. Então, a gente vai pegar 2 diâmetros de orifícios diferentes e vai escolher, tá, um nível de referência, H. Esse nível de referência H vai ser uma altura da coluna do fluido até o jato, né? Até a altura lá do nosso jato, fixa. Então, você vai fazer o seguinte, vai controlar a vazão da bomba para que aquele nível se mantenha constante. Então, ao mesmo tempo que vai saindo, né, a bomba vai mandando fluido ali para que você mantenha esse nível H. Aí depois, você vai fixar esse alcance, esse alcance experimental, que é o alcance do jato. Tá? Vamos voltar para o experimento que vai ficar mais fácil de entender aqui. Então, basicamente, vai fixar um nível de referência, tá? E vai determinar experimentalmente esse alcance do nosso jato. Voltando aqui. Então, para começar, a gente tem que deixar o tanque cheio, tá? Então, não podemos começar com ele vazio. Então, vamos vir para cá. Tanque vertical. Então, o que vocês vão fazer? Aqui nessa régua, vocês vão escolher um nível entre 300 e 700, tá? Então, tem que ser um valor entre 300 e 700, que vai ser o nosso nível de referência. Eu vou colocar aqui 600, tá? Que é o meu nível aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Manter esse nível estabilizado. Se vocês acharem mais fácil, faz o seguinte, vou voltar aqui para o painel elétrico. Eu já coloquei aqui, ó, na válvula, um orifício já calibrado, tá? Então, esse orifício já tem que estar posicionado e o tanque cheio. Aí a gente vem para o painel elétrico. A gente vai ter que estar ajustando aqui, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, se eu quero 600, eu tenho que ficar controlando o potenciômetro aqui para que ele mantenha o nível em 600. Então, eu vou abrir a válvula. Abro a válvula. Coloco o meu cursor aqui e fico acompanhando. A gente percebe que o nível está caindo muito. Então, vou vir aqui para o meu painel elétrico e olhando aqui, ó, e vou aumentar a vazão. Aí o nível ele tende a tá caindo. Então, vou lá o ah, sim. Eu não tinha ligado a bomba, pessoal. Por isso. Então, escolha um nível, né? Aqui entre 700 e 300 e tenta manter naquele nível. Então, a bomba foi desligada porque atingiu o nível máximo. Então, liga aqui, vem aqui para o painel e fica ajustando aqui a vazão. O problema é você conseguir fazer isso ao mesmo tempo que olha aqui. Então, vamos para cá. Ajusta aqui. Ligou a bomba. Ó, à medida que você aumenta aqui, a vazão sobe. Aí o nível sobe. Então, vamos ajustar. Para começar a cair.
O que você quer é difícil trabalhar aqui, mas consegue. Tá chegando, vamos subindo. Um pouquinho. Opa, aí. Agora, se a gente voltar aqui, a gente percebe que o jato está saindo aqui, né? E o reservatório mantém equilibrado. Então, o seu H é essa altura aqui. Aí, o que você faz, né? Uma vez estabilizou o nível, a gente vem aqui para o tanque horizontal e pega a nossa placa de acrílico, tá? E marca, arrasta aqui, clicando, né? De tal forma que ele marque uma posição, né? Que a gente vai chamar aí de alcance, alcance experimental, sem que interrompa o jato. Então, aqui está interrompendo, ó. Você vai colocar na posição em que não interrompa o jato. Ainda está interrompendo. Então, aqui é a posição em que a gente ajustou de tal forma que o jato ele não é interrompido. Ok. Essa informação vocês conseguem observar nessa régua aqui, ó. Então, coloca o cursor sobre ela e vê qual que é esse alcance. Então, o alcance está dado aqui, ó. 600 milímetros. Aqui, ó, é 650 milímetros. Aqui são 10 risquinhos, então tem 600. Tá a graduação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tá travando aqui meu mouse. 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui cada um são 10, né? 10 tracinhos. São 10 décimos quinto. Então aqui tem 610, 620, 630 e 40, aproximadamente aí, 640 milímetros. É o seu alcance experimental, tá? Aí você vai utilizar. Esse é o seu alcance experimental. Qual que é seu alcance teórico, né? Seu alcance teórico, ele vai ser calculado usando aquelas relações matemáticas lá com base nessa altura H aqui, ó. Essa altura H, ela é fixada para esse experimento, tá? Que é o nosso nível de referência. Deixa eu pegar aqui, mas vocês podem consultar depois. É 145, tá? O seu H é 145 milímetros, ok? 145 milímetros. Essa informação vocês vão usar para depois calcular o seu alcance teórico. E usando a relação das fórmulas, deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, anotação. Então você vai anotar o alcance experimental, que é a plaquinha de acrílico vai te apresentar, e tem o alcance teórico. O alcance teórico é dado por essas equações anteriores que eu já expliquei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei. Deixa eu abrir aqui. Teoria. Não. Alcance. 2xz. É dado em função dessa equaçãozinha aqui, ó. Nós temos o H, tá? Nós temos o H, nós temos a aceleração da gravidade, ok? E aqui, multiplicado pela velocidade teórica, que é obtida pela relaçãozinha anterior, tá? Então, o tempo, ó, é 2 vezes H sobre G. Tá? 2 vezes H sobre G. O H é fixado, ó, é 145 milímetros para o nosso experimento. T é o tempo de queda, tá? O tempo de queda.
que mais que vocês vão precisar? Essa informação, o tempo de queda. A velocidade teórica, vamos ver o que está faltando aqui para a gente calcular essa velocidade, esse dado. Vamos ver. Um procedimento. A gente quer calcular o alcance teórico. A velocidade teórica 2h sobre g. Vamos ver se eu estou pulando uma equaçãozinha aqui. Ela é constante. É a velocidade em que o jato sai, né? A velocidade em que o jato sai. Com os dados do problema anterior, você vai ter condições de calcular a velocidade teórica, tá? A velocidade teórica você já vai pegar do exercício da parte anterior. Então, vai vir dessa equaçãozinha aqui. Ó. Então, você vai ter condições de calcular todas as informações que você precisa. Tá? 2GH vezes a área do orifício, vezes CD é a vazão. Né? Aí, nós temos essa expressãozinha aqui, ó, 2GH é a nossa velocidade teórica. Tá? O H é o nível do reservatório, G é a aceleração da gravidade, o 2. Foi o que eu expliquei bem no início, né? Que é obtido aqui, ó, velocidade teórica. Essa é a velocidade teórica que vocês vão usar. Calculando a velocidade teórica, inserindo os dados nessa expressão, vocês calculam o alcance teórico. Calculado o alcance teórico, então você faz essa divisão. O experimental, que foi medido com acrílico, dividido pelo teórico, vocês vão encontrar o nosso coeficiente de velocidade. Esse é o procedimento, tá? Com relação ao que vocês precisam fazer, depois disso, né, além de medir e anotar naquelas tabelinhas, fazer esses cálculos, é responder as perguntas de que se pede, tá? Nós temos algumas perguntas aqui no final do nosso roteiro prática, tá? Que eu mandei. Ó, a média entre os valores dos coeficientes de descarga, que é o primeiro que vocês vão calcular, para o mesmo orifício, representa bem a amostra? O que quer dizer? Varia muito esses valores? Há um desvio muito grande? Né? Representa bem o cálculo? Se varia demais, tem alguns erros. O que você pode inferir como sendo passivo de erro? Será que você tomou cuidado na hora de posicionar as alturas e controlar o cronômetro? Isso pode interferir nos seus coeficientes. Como que esses diâmetros influenciam nesses resultados? O que se pôde, né, observar com a variação dos diâmetros? É outra pergunta. E os valores do alcance horizontal calculado e do alcance horizontal experimental são iguais? Né? Então, provavelmente não serão iguais. Caso não sejam diferentes, por que foi diferente? Vai ter sempre um errinho associado ali. Tá? Sobretudo o erro do operador. Tá? E, por fim, o que foi possível observar com diferentes diâmetros do orifício em relação ao alcance horizontal e à velocidade. Respondendo essas 4 perguntinhas e preenchendo as tabelas com os seus resultados, você monta um arquivo, tá? Com o nome certinho e encaminha para mim no link. Eu vou deixar vocês fazendo, como sempre, pessoal, não tem desculpa de não fazer esse experimento. E o prazo que eu disponho para que vocês possam finalizar é até o dia 20, tá? Porque dia 21 é o último dia que eu disponho para fazer o lançamento. Então, vocês precisam fazer hoje, ao longo dessa semana, encaminhar até o dia 20 para mim, para que eu possa lançar a atividade. Vale 1000 pontos, é a última atividade da disciplina, e esse conteúdo também cai em prova, tá? Então, é bom fazer para praticar. Pessoal, alguma dúvida?